Uma vez mais para o Relatório Livre com um analista que nós todos preferimos, Felipe Martins. Seja bem-vindo. Muito obrigado, é uma honra estar aqui no Relatório mais uma vez. Mais um evento que está sendo muito interessante. Tá? Só tenho a agradecer a vocês por esse convite. A primeira pergunta é: a fake news é a vala dos preguiçosos ou é o start dos curiosos? Olha, eu deixaria a fake news para o Flávio abordar, mas eu acho que a fake news aí vai pegar tanto os curiosos quanto os preguiçosos. É um fenômeno que, de algum modo, não vai deixar ninguém de fora. Então você tem fake news para todos os gostos. Você tem a fake news oficial, aquilo que as pessoas vão assistir no Jornal Nacional, que vão assistir pela televisão, que vão encontrar nos grandes veículos de mídia, de imprensa. E você tem também, sim, em alguma medida, fake news na internet, na mídia alternativa. Acho que todo mundo já se deparou com esse fenômeno, e isso vai ter um papel afetando ali tanto os curiosos quanto os preguiçosos, embora os curiosos possam tirar disso um resultado melhor. Então, os curiosos vão ter ali o contato com isso, vão pesquisar, jogar no Google, ver de que modo aquilo reflete a realidade ou não, e aí podendo ter então um juízo mais concreto do que está se passando. Já os preguiçosos, eles de fato vão ter isso como ponto de chegada, e aí isso vai influenciar muito o voto dos preguiçosos. Aí vai ser uma questão também da gente saber se nós temos mais preguiçosos ou se nós temos mais curiosos. Isso vai, evidentemente, afetar o resultado das eleições, que é o tema que a gente está discutindo na edição de hoje. Essa pergunta tem tudo a ver com você, porque agora saber a fake news nas pesquisas políticas. Exatamente. As pesquisas políticas, elas têm ali uma roupagem de impessoalidade, uma coisa mais objetiva, numérica. Então você tem, nós temos aqui métodos quantitativos, e nos métodos quantitativos nós estamos falando de números, de matemática, de coisas exatas e objetivas. Evidentemente isso não é a realidade. O primeiro fenômeno que nós temos são as fraudes eleitorais. Nós temos aí, todo ano eleitoral a gente tem uma série de denúncias em relação a isso, inclusive denúncias das mais escabrosas. Então, por exemplo, estatísticos que dizem que usam os nomes deles em pesquisas sem eles terem de fato assinado aquela pesquisa. Isso ali na escala realmente mais escabrosa. Mas nós temos também aquelas pequenas modificações. A estatística tem ali sim essa propriedade de permitir que as pessoas digam com os números o que elas quiserem. Elas podem exprimir e torturar os números até os números oferecerem ali o resultado. Então você corta, por exemplo, a amostra que você tem na sua mão para você selecionar certos aspectos da população que vão dar determinados resultados. Isso tem impactado recorrentemente as nossas eleições. Eu dei um exemplo agora aqui durante o painel da eleição de 2016 no Rio de Janeiro para prefeito. Então nós tínhamos ali pesquisas apontando o deputado estadual, então candidato à prefeitura, Flávio Bolsonaro, com 4% nas pesquisas, no máximo, no teto com o qual ele aparecia era de 6%, e quando nós tivemos resultado efetivo, ele apareceu com 16%. Então, portanto, um erro de 10%. Isso não é um erro. Exatamente. Era exatamente a próxima coisa que eu ia dizer. Um erro de 10% que não pode, de modo algum, ser tratado como erro metodológico. Evidentemente, teve ali algum tipo de modificação nessas pesquisas para que as pesquisas afetassem também os resultados. E aí eu lembro de modo muito claro todos os cálculos que as pessoas estavam fazendo, porque você tinha a figura do Freixo. Então, nós não podemos deixar o Freixo ir ao segundo turno. Então, por isso nós vamos votar no candidato Pedro Paulo para que ele vá para o segundo turno com Crivella, e deixamos o nosso voto, que seria naturalmente do deputado Flávio Bolsonaro, nós deixamos isso de lado. Mesmo com essas modificações, ele teve 16%. Então, nós podemos supor que, se nós não tivéssemos esse cálculo, essa influência das pesquisas, ele provavelmente estaria no segundo turno, e a gente pode levar isso em consideração. As pesquisas no Brasil, por mais que não exista ali nenhuma coisa sistemática de analisar o histórico dessas pesquisas, é um projeto que eu até pretendo desenvolver eventualmente, mas por mais que não exista isso, a gente consegue identificar, por exemplo, que os grandes institutos de pesquisa, como o Ibope, Datafolha, têm uma tendência a errar sempre favorecendo o PT. Então, em 2014, por exemplo, nós tivemos uma margem de favorecimento nas pesquisas de pelo menos 4% para o PT. A gente precisa levar isso em consideração, e a gente precisa levar em consideração esse fato novo também, que a gente não tem uma tendência aí para identificar, mas há uma grande possibilidade que, assim como o deputado Flávio Bolsonaro foi prejudicado, o pai dele, agora candidato à presidência, também seja de algum modo
prejudicado. Então, esses dados precisam ser levados em consideração, e como eu disse aqui durante a minha fala, eu acho que mais importante do que a gente olhar para as pesquisas, embora as pesquisas tenham sim alguma relevância, mais importante é a gente olhar para a realidade, a gente ter essa abertura para a realidade, a gente olhar os dados que nos chegam, as informações que nos chegam, nas conversas que a gente tem na rua, nas nossas famílias. Isso também não pode ser extrapolado como uma fotografia da realidade. Essas duas coisas em conjunto vão nos dar um retrato muito mais fiel da realidade do que apenas as pesquisas. Eu antecipei a sua resposta sobre isso não é pesquisa, isso é engodo, porque não há um gatilho legal, nem na sua área, mas é só para trocar, que proíba esses grandes institutos de agir de forma tão liviana? Olha, é muito complicado. Eu passei pelo TSE, inclusive, não era minha função, eu trabalhava na assessoria internacional do TSE, basicamente recebendo visitantes de fora para apresentar o sistema eleitoral, político e tudo mais. Mas lá você acaba tendo contato com várias coisas. Eu tive contato com o pessoal que era responsável pelo registro das pesquisas eleitorais. Basicamente o que você precisa ter, então isso, a meu ver, é mais uma dificuldade, acrescenta o problema do que ajuda a resolver. Você tem que ter um instituto registrado, então nós aqui, vocês do Parlatório Livre, por exemplo, não podem simplesmente sair na rua e fazer uma pesquisa e divulgar essa pesquisa, vocês seriam multados. Vocês precisam ter um instituto registrado, um instituto estatístico registrado, vocês precisam ter um estatístico assinando essa pesquisa, um estatístico com carteirinha do Conselho Nacional de Estatísticos, então é um outro problema, porque você vai... O que eles dizem é, não, você profissionaliza isso, você não tem nenhum perigo. Mas você tem também ali o risco de deixar isso na mão de poucas pessoas, deixando na mão de poucas pessoas, você consegue ter resultados muito mais controlados. Então, a gente sabe ali, por exemplo, atualmente, quem está contratando. Sempre no TSE você encontra pesquisa tal, você vê o edital feito pelo IBOP, contratante CNI. Então, estou dando um exemplo real aqui, por exemplo, Confederação Nacional de Indústrias. E aí você cruza com os dados que chegam a nós pela mídia ou por outros meios de informação e a gente sabe que essas pesquisas que estão sendo contratadas pelo CNI estão sendo utilizadas pelo governo federal, o próprio Michel Temer, para de algum modo avaliar o cenário político. Essas pesquisas internas, elas costumam ter resultados, e isso é bastante curioso, porque a finalidade ali é mesmo tentar entender qual é a situação real, e elas costumam ter resultados bastante distintos daquelas que são divulgadas para o público. Então, já entrando muito mais nesse fenômeno das fake news e com a finalidade ali muito mais de conseguir ter aquele efeito de manada. Então, vou votar no primeiro candidato, o candidato que está no topo da pesquisa acaba recebendo mais atenção na mídia. Então, você tem ali uma série de elementos que vão ser, de algum modo, vão surgir na esteira dessas pesquisas e que vão afetar totalmente o resultado eleitoral. Então, a gente tem um grande problema e, legalmente, a gente não tem nenhum meio de restringir isso. A gente teria ali, o único meio é a gente olhando, fazendo uma análise detida da metodologia e tentando apontar os erros metodológicos. Mas normalmente isso não é feito e quando é feito, basicamente as justificativas dos institutos são, não, isso aqui é a nossa escolha metodológica, a gente optou por esse método por Y, X e Z, e aí entra aquele fator humano, como eu disse, não é algo tão objetivo, não é algo tão exato quanto nos querem fazer crer, por isso mesmo nós temos que ter essa cautela com essas pesquisas. Para te liberar, essa ação do Michel Temer, de trazer para si a pauta da segurança pública, isso, em market share, ajuda ele quanto? Olha, eu tenho tentado, de algum modo, monitorar o impacto disso. Então, saiu aí algumas análises de institutos, mostrando, por exemplo, que ele teve mais menções do Twitter do que o deputado Jair Bolsonaro, o ex-presidente Lula e outros candidatos, sobretudo após esse decreto da intervenção federal. O problema é quando você reduz isso apenas a números. Então, menção ele tem, evidentemente, mas quais foram qualitativamente o contexto dessas menções, o que estava sendo dito, isso precisa ser levado em consideração. Então a gente tem algumas ferramentas que nos permitem ver isso. Evidentemente a gente não vai ler tweet a tweet, a gente não vai ver o que está sendo dito por cada pessoa, mas a gente consegue ter ali alguns agregados também para a gente ter uma ideia. E aí, com essas ferramentas de agregados, a gente vê, por exemplo, que o primeiro ato, aliás, a primeira informação vinculada à intervenção federal era a palavra projeto de Jair Bolsonaro. Então, essa era uma coisa que aparecia ali. Outra que aparecia era
eleitoreiro. Então, você tinha esses dados que você vai qualificando de algum modo o que está sendo dito. Será que apenas está sendo mencionado é o suficiente? Será que isso está sendo vinculado de algum modo? E aí, considerando, e aí inclusive uma tese que eu acredito que ele está utilizando isso sim como uma estratégia política até certo ponto bastante inteligente, a gente precisa levar em consideração o seguinte: quando a gente vai a um show, a gente vai assistir ali um mágico fazer os seus truques, aqueles truques só funcionam na medida que a plateia não entende o que está sendo feito ali, as pessoas ficam maravilhadas. No caso do presidente Michel Temer, com essa intervenção federal, o que a gente teve, tanto por parte da grande mídia, quanto da mídia alternativa, tanto por parte da direita, quanto por parte da esquerda, sendo dito? O Lula falou isso, o Bolsonaro falou isso, a Folha de São Paulo falou isso, nós do Senso Comum falamos isso, que ele estava tentando roubar a pauta do deputado Jair Bolsonaro. E, evidentemente, se esse truque está sendo exposto aos olhos de toda a plateia, ele não vai funcionar. Ele não vai funcionar, entre outros motivos, porque a identificação dessa pauta com o deputado Jair Bolsonaro é tão grande que os resultados positivos que possam ser obtidos com isso vão beneficiar o deputado Jair Bolsonaro e os resultados negativos não prejudicam, sobretudo porque ele se posicionou de modo a fazer algumas críticas, ele tem votado a favor da intervenção, ele se posicionou de modo a fazer algumas críticas para dizer o que teria que ser feito para que a intervenção de fato funcionasse. Então eu não acredito que isso vai surtir os efeitos esperados pelo Simonco, que é o marqueteiro do Temer, pelo próprio Temer. Eu acredito que no imaginário popular, de algum modo, a figura do Bolsonaro está muito vinculada com essa pauta, de modo que não é tão fácil assim desassociar isso dele. A gente pode mencionar, por exemplo, aqui no estado de São Paulo, as movimentações do governador Geraldo Alckmin, que tem também se movimentado no sentido de mostrar que ele tem bons números na segurança pública e tudo mais, mas isso também vai gerar certas dificuldades porque ele recebe críticas muito grandes, inclusive de figuras do próprio partido dele, que são vinculadas à pauta de segurança pública. Então pensem, por exemplo, no deputado Telhado, que foi comandante da Rota, que tem feito críticas cada vez mais contundentes ao governador Geraldo Alckmin. Outras figuras que têm ali essa identificação clara com a pauta de segurança pública também têm feito essas críticas. E o que cola no imaginário popular é, evidentemente, essa figura dos militares que estão vinculados a isso. A gente tem, inclusive, recentemente, no nosso imaginário, eu acredito que de todos os brasileiros, a figura do Capitão Nascimento. De algum modo abre ali essa busca dos brasileiros por alguém que repita esse perfil. Então, mesmo que inconscientemente a gente tem a ligação dessa figura do Capitão Nascimento com figuras como o deputado Jair Bolsonaro, o deputado estadual Telhada. Então, eu acredito que essas figuras vão se beneficiar muito mais disso do que os burocratas como o presidente Michel Temer. Você percebe que uma análise pontual, clara e honesta é sempre importante para você e para mim. Felipe. Muito obrigado.